Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Pré-ENEM Legal. E hoje, na nossa aula de Física, vamos falar sobre força de atrito. Para relembrar, devemos lembrar que força ela é uma grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido, capaz de gerar alterações no movimento de um corpo e que dessa forma está associada a ações como puxar, empurrar e deslocar. A força, como vimos na segunda lei de Newton, ela pode ser calculada como sendo a massa vezes a aceleração. Lembrando que massa medida em quilogramas, aceleração medida em metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, a força ela pode ser medida em newtons. Para falarmos sobre força de atrito, devemos ter a noção de que ela é um tipo de força que, quando entra em contato com dois corpos, esse choque ele vai ter uma tendência ao movimento, ou seja, é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Por exemplo, quando caminhamos, empurramos o chão para trás e o atrito existente entre nossos pés e a superfície é o responsável por nos impulsionar para frente. Dessa forma, se não existisse a força de atrito, não seríamos capazes de caminharmos, e sim deslizarmos. As forças de atrito elas se devem a interações microscópicas que ocorrem entre as superfícies de contato. Ou seja, ao empurrar um bloco de madeira, você vai perceber que esse bloco de madeira, dependendo da sua massa, ele vai estar em atrito com o chão. Esse atrito ele faz com que você tenha mais trabalho ou menos trabalho ao empurrar essa caixa. A força que se opõe ao deslizamento, no caso a força de atrito, ela vai ser menor quando as superfícies em contato são polidas, ou seja, lisas. É o caso dos patins no gelo. E essa força de atrito será maior quando as superfícies em contatos são rugosas, ou seja, é o caso dos pneus e da estrada. As forças de atrito, elas também dependem da intensidade da força de reação normal. Ou seja, quanto maior a força de reação normal, maior é a intensidade da força de atrito. Vale relembrar que a força normal, ela é aquela força oposta à força peso, força relacionada à nossa gravidade. Como vimos anteriormente, a força ela é calculada como sendo massa vezes aceleração. Ao relevarmos o fato de que o peso ele pode ser calculado também da mesma forma, o peso será igual a massa vezes a gravidade. Gravidade essa que no caso seria 9,81 metros por segundo ao quadrado. Em muitos casos, utilizamos o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Vejamos alguns tipos de força. A força de atrito ela pode ser classificada como força de atrito estático, que é quando ela atua entre as superfícies de contato na ausência de movimento. E temos a força de atrito cinético, que atua entre as superfícies de contato quando ocorre um movimento. A força de atrito ela é calculada como sendo força de atrito igual a uma constante, seja ela de atrito estático ou de atrito cinético, vezes a força normal. Devemos levar em consideração que para que um corpo deslize, a força aplicada ela deve ser superior à força de atrito. Nesse caso, além do que já foi mencionado até aqui, a força de atrito ela também pode ser útil ou prejudicial. O atrito útil é aquele que, entre o solo e o pneu, permite que esse rode sem deslizar. Essa é uma força que nos impulsiona para frente. É o mesmo caso de quando você está em movimento. Ao andar numa avenida, você vai perceber que, ao andar, você está exercendo uma força que você impulsiona ao colocar o seu pé no chão e ali temos uma força de atrito que impulsiona você para frente. Além disso, temos também a força de atrito prejudicial, ou seja, o atrito que ocorre na transmissão de engrenagem de bicicleta, por exemplo, sendo preciso lubrificá-la para minimizá-lo. Com o tempo, a engrenagem da corrente com a coroa da bicicleta, ela vai ter um certo desgaste. E com esse desgaste, dizemos que é um atrito prejudicial, porque cabe lubrificar para que ele possa ter maior movimento. Vejamos um exemplo. O objeto da figura abaixo ele tem uma massa de 2 kg e está submetido às forças indicadas na figura. Queremos saber qual a sua aceleração. Vejamos que essa caixa ela tem duas forças, uma de 3 N e uma de 2 N, que está sendo impulsionada para frente. Ao mesmo tempo, ela tem uma força de 1 N que está sendo impulsionada para trás. Essa força de 1 N
levamos em consideração que esta é a nossa chamada força de atrito. Como queremos saber a aceleração, a primeira coisa que devemos fazer é calcular qual seria a força total. Para saber a força total, eu vou somar as duas forças que estão na mesma direção, que seria 3 N mais 2 N, e subtrair a força de atrito que está sendo impulsionada para trás. Então, 3 mais 2 temos um total de 5, 5 menos 1, temos como resultado 4 N. Se vimos que a força ela é calculada como sendo a massa vezes a aceleração, descobrimos que a força será 4, a massa, como foi dada no exemplo, 2, queremos saber a aceleração. Como 2 está multiplicando com o A de um lado da igualdade, vamos ter que pegar esse 2, está multiplicando, e levar para o outro lado, dividindo. Dessa forma, a aceleração será 4 dividido por 2, teremos um total de 2 metros por segundo ao quadrado. Vejamos agora algum exemplo que nos traz no nosso livro do A Prova Enem. Antes disso, precisamos resumir o que foi estudado até aqui. Quando um corpo desliza sobre uma superfície, ele sempre será sujeito a uma força de atrito. Essa força de atrito ela pode ocorrer entre as superfícies de contato e ela opõe-se ao deslizamento dos corpos. A força de atrito ela depende da natureza da superfície dos corpos em contato e da força de reação normal exercida pela superfície de apoio sobre o corpo. Vejamos agora os nossos exemplos. No livro do A Prova Enem Ciências da Natureza, primeiro ano, na parte de Física, na página 82, temos a questão 2. E ela nos diz o seguinte: os cristais líquidos estão virtualmente em toda parte. Eles ficaram mais conhecidos da população através da sigla LCD, Liquid Crystal Display, telas de cristal líquido, uma tecnologia já não tão nova de telas e monitores que forçou a aposentadoria das antigas. TVs e monitores de tubos de raios catódicos, ou CRT, Cathode Ray Tube, agora, pesquisadores do Instituto Fraunhofer, da Alemanha, deram um uso inesperado para os cristais líquidos, fazendo-os funcionar como lubrificantes e prometendo um mundo com menos atrito. Pelo menos quando o assunto são motores e engrenagens que devem funcionar ininterruptamente. Nos primeiros testes, o lubrificante de cristal líquido fez o atrito entre as duas placas metálicas cair quase a zero, com um rendimento que supera em larga margem os melhores óleos lubrificantes existentes atualmente. Ao ser utilizado entre duas placas metálicas que deslizam entre si, o lubrificante reduz a força de atrito, porque temos de entender que a força de atrito ela sobrepõe no deslizamento que essa força de atrito, como vimos, ela pode ser calculada como sendo força de atrito igual a constante de atrito vezes a força normal. Porém, podemos observar que nesse deslizamento, o lubrificante ele preenche as microvisualidades das peças metálicas, o que vai diminuir esse coeficiente do atrito dinâmico entre elas. Dessa forma, será se vai reduzir a força trocada entre as placas? Possivelmente não. Será se ela vai aumentar o coeficiente de atrito estático entre as placas? Não. Se o atrito vai estar submetido a um lubrificante, com certeza será o inverso, ela não vai aumentar. Será se ela vai diminuir o coeficiente do atrito dinâmico entre as placas? Bem, se vai ser utilizado neste caso um lubrificante, esse lubrificante ele vai atuar de forma a diminuir a rugosidade desse gramado. Dessa forma, podemos observar que a força de atrito ela vai diminuir. Dessa forma, temos como resposta diminuir o coeficiente de atrito dinâmico entre as placas, que nos dá a alternativa à letra C. Ah, professor, e os distratores da letra D? Absorve o calor produzido pelo movimento? Nesse caso não, porque não faz nenhum sentido. E letra E, diminui a área de contato entre as placas? Não podemos dizer que aqui está sendo levado em consideração a superfície, já que ele não especifica o valor e nem tamanho da área. Vejamos agora mais uma questão. Questão 3, ainda na página 83, vejamos agora. Um blog sobre física no cotidiano traz uma explicação sobre a largura dos pneus de Fórmula 1. Os carros de corrida precisam-se de muita aceleração, tanto para diminuir quanto para aumentar a velocidade. No entanto, quando se freia ou acelera o carro, há uma troca de força de atrito entre o pneu e o solo.
Assim, o valor da aceleração fica limitado pela força do atrito máximo. A maior força de atrito, ela ocorre na situação de máximo atrito estático, sem derrapamento. E é por isso que os projetistas fazem os pneus mais largos, o que aumenta a força de atrito com o asfalto. No entanto, ocorre um erro conceitual que comumente é reiterado em revistas especializadas em automobilismo. O erro do enunciado está associado ao quê? Vejamos agora qual das alternativas seria e complementa esse erro causado no enunciado. Como podemos observar nesta letra A, a gente observa que para que um carro tenha muita aceleração, a aceleração não pode ser baixa, então não pode ser essa letra A. Temos aqui um distrator. Letra B, aceleração tanto para diminuir quanto para aumentar a velocidade. Fisicamente, a aceleração é apenas o aumento da velocidade. Não, nesse caso, esse aqui, esse enunciado, ele está errado. Letra C, a troca de forças de atrito entre o pneu e o solo. Neste caso, não há troca de forças. A força ela é exclusivamente aplicada no solo. Dessa forma, já que há uma força de atrito, essa letra C também seria o enunciado correto. Letra D, atrito estático, sem derrapamento. O atrito estático ele ocorre justamente quando há derrapamento entre a superfície. Isso está errado. Se o atrito estático vai ocorrer, nesse caso o derrapamento não vai acontecer, já que ele está sendo um atrito onde algo está estático, ou seja, está parado. E temos como resultado, sobrando aqui nossa alternativa letra E, pneus mais largos, o que aumenta a força de atrito. Ou seja, a área de contato ela não interfere no cálculo da força de atrito. Dessa forma, trata-se de um erro conceitual bastante divulgado e repetido devido ao senso comum, já que a força de atrito estático entre os pneus e os solos é dada pela expressão que conhecemos, força de atrito igual a constante de atrito vezes a força normal. Logo, não há influência da área do pneu no valor da força. Então, dizer que pneus mais largos ele vai fazer com que haja maior força de atrito, esse é o enunciado que está completamente errado. Então temos aqui como gabarito nossa alternativa, letra E. E para finalizar, vejamos aqui mais uma questão do nosso livro A Prova Enem, Ciência da Natureza, agora página 88. Na questão 14, temos que normalmente os gramados são molhados antes dos jogos de futebol para dar mais velocidade à bola. Na Arena Corinthians, porém, o campo não deve passar por esse procedimento. Segundo os responsáveis pelo gramado da arena, os jogadores da seleção brasileira, que na véspera treinaram no estádio, elogiaram muitas condições do campo. Do ponto de vista científico, a grama molhada ela propicia maior velocidade do deslizamento à bola devido. Dessa forma, devemos entender que, ao molhar a grama, ele vai reduzir o coeficiente de atrito cinético entre a bola e a grama, o que dessa forma vai provocar velocidades ainda maiores. Nesse caso, trata-se de um coeficiente onde o fato de a bola deslizar e não rolar sobre a grama vai propiciar uma diminuição desse atrito entre a bola e a grama. Como vimos anteriormente, a força de atrito, para que ela ocorra, ela tem que ter um contato entre determinado objeto e o chão. Dessa forma, a gente pode observar que para que a bola possa rolar da melhor maneira no gramado, essa força de atrito, ou seja, a rugosidade do gramado, ela é diminuída quando lubrificada com água. Nesse caso, o gramado da Arena Corinthians, ela tem esse diferencial, ou seja, quando ocorre a diminuição do coeficiente de atrito entre a bola e a grama, isso vai propiciar uma maior velocidade. Vejamos agora as alternativas. Letra A força que a água exerce na grama, fazendo ficar mais baixa. Isso, consequentemente, não vai propiciar uma maior velocidade. Letra B, a diminuição do coeficiente de atrito estático entre a bola e a grama. Nesse caso, como a gente pode ver, estamos falando aqui de um atrito que está relacionado ao movimento. Como vimos anteriormente, existe o atrito estático e o atrito cinético. O atrito estático é aquele atrito onde determinado objeto ou determinada pessoa ela está parada, está estático. Quando falamos em atrito cinético, está em movimento. Se estamos falando de uma bola que estará em movimento, obviamente não pode ser essa letra B. Letra C. Ao aumento do coeficiente de restituição entre a bola e a grama, aqui está totalmente fora de contexto. Isso aqui nem
em nenhum momento falamos em coeficiente de restituição. Letra D. A diminuição do coeficiente de atrito cinético entre a bola e a grama. Isso, de certa forma, como vimos anteriormente, ele vai sim propiciar uma maior velocidade, devido justamente à diminuição desse coeficiente de atrito cinético entre a bola e a grama, já que dessa forma vai nos propiciar uma menor força de atrito. Então temos aqui como gabarito a alternativa letra D. A letra E, como podemos observar, será um dos nossos distratores, que ele se diz que ela vai ser devido ao peso adicional que a bola apresenta quando molhada. Nesse caso, não pode ser letra E. Então, pessoal, por hoje, estamos falando aqui sobre força, né? Força de atrito. A gente percebe que este é um conteúdo ainda recorrente nos conteúdos de física e ficamos por aqui na aula de hoje. Então, que a força esteja com você e até a próxima aula.